A nossa saudação a você que está nos assistindo, nos ouvindo, que a gente conversa nesse momento com o gerente de grãos da Cotriel, Odélcio Hartmann Alemão, que vai falar a respeito da cultura do trigo, que é uma outra cultura também importante na área de abrangência da Cotriel. Alemão, qual é que é a importância da cultura do trigo na Cotriel, no Rio Grande do Sul, no Brasil, em nível mundial? Porque também é uma cultura que, em nível mundial, principalmente, ela é bastante significativa. Saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Roger, satisfação é toda nossa, né? Cumprimentar também os nossos associados. Realmente, se nós considerarmos a Cotriel, ela surgiu do trigo. Então, vejam só, né, a importância que tem essa cultura. Hoje, ela representa em torno de 8% do produto que entra na cooperativa de trigo, ou seja, ela é a segunda maior, né, quantidade recebida dentro da cooperativa. Então, hoje nós somos, vocês bem conhecem que a cooperativa, o carro-chefe é a soja, que hoje fica em torno de 85%, o trigo fica com 8%, o arroz estamos com 5%, milho 3% e as demais culturas, né, que representam o resto dos recebimentos. Se nós analisarmos já o Rio Grande do Sul, né, o trigo já é a terceira cultura. Então nós temos a soja na frente, nós temos o arroz na frente e nós temos também aí que vem somente o trigo. Se nós colocarmos no Brasil também, né, o trigo já é bem menos significativo, porque nós temos nossos carro-chefe do Brasil é soja e milho, né? O trigo já vem em quinta posição. Mas ele, no cenário global, Roger, que tu falou, ele é de suma importância porque é a segunda cultura mais cultivada dentro do mundo. Então nós temos o milho em primeiro lugar, nós temos o trigo em segundo lugar, nós temos o arroz em terceiro e quarto e assim por diante. Mas o trigo, no contexto geral, global, ele é uma cultura de suma importância. O que você tem acompanhado do ciclo da cultura em nível de campo, Alemão? Nós temos acompanhado nos últimos anos, né, porque a cultura do trigo ela é implantada no mês de maio, fim de maio, início de junho, né? Nós temos acompanhado o ciclo dela, principalmente em termos de chuva e geadas e número de dias que chove durante esse ciclo. O que nós temos visto assim? No ano 2018 nós tivemos 1.082 milímetros de chuva. No ano 2019 nós tivemos 2.245 milímetros de chuva. E esse ano, né, que é um ano especial para nós, né, que nós tínhamos uma perspectiva muito grande, nós temos 1.071 milímetros de chuva. O que aconteceu, Roger, nesse ano 2020? Todos né, devem saber, né, que nós tivemos chuvas de 32 milímetros no mês de outubro. Até então, eu jamais, né, eu não sou o mais velho da cooperativa, mas até então eu não tinha visto nós perdermos trigo, né, em produtividade por causa de chuva. Então, nós temos esse ano com um pH muito bom daquilo que nós recebemos até agora, porém nós temos uma produtividade bastante baixa. Então, realmente, só para vocês terem uma noção, ano passado, em outubro, nós tivemos 369 milímetros, então estragou praticamente o nosso trigo. E esse ano nós tivemos esse problema aí de 32 milímetros, choveu só 2 dias durante o mês. Nós tivemos uma seca praticamente de 29 dias, né? E isso nos atrapalhou bastante. Até vendo no noticiário, nós tínhamos uma perspectiva no Rio Grande do Sul de colher 3 milhões de toneladas de trigo, hoje já estava em 2.400, e isso deve diminuir para 1.500 ou 1.800 no máximo, porque segundo colegas nossos de outras cooperativas, principalmente da região de Passo Fundo para cima, eles não tiveram chuvas. Então já está comprometido bastante, né, o recebimento de trigo no Rio Grande do Sul. Alemão, estão sendo feitos investimentos em termos de cultivares, né? Nós tivemos nos últimos anos uma mudança muito grande em termos de perfil de cultivares que o nosso produtor está focando, né? E inclusive o moinho da Cotriel pede muito essa questão de qualidade de trigo, que em outras entrevistas que a gente teve a oportunidade de fazer aqui, nós começamos a conscientizar e o produtor entendeu esse processo. Outra questão também é a questão da segregação, que hoje está muito bem entendida pelo produtor também, né? Realmente, Roger, nós nos últimos 2 anos
podemos dizer assim, 3 anos, 2018, 2019 e 2020, a gente viu assim um trabalho muito interessante da área técnica da cooperativa juntamente com o produtor, para nós plantarmos realmente as cultivares que os moinhos, né, necessitam, porque nós tínhamos no passado em torno de 20, 15 cultivares e estava muito complicado você fazer a segregação. Hoje, com essas 6 cultivares que a cooperativa comercializa, claro que tem algumas coisas ainda que aparecem que não são sementes oriundas da cooperativa, mas a gente vê assim que o produtor realmente entendeu, né, que é importante você plantar as cultivares que o mercado quer, né? Não adianta você plantar uma variedade que dificilmente você vai ter um mercado para comercializar lá na frente. Claro que nós sempre entramos naquelas questões assim que você planta seu trigo, né? E essas cultivares hoje que tem no campo aqui, elas são bem mais sensíveis à chuva. A gente viu esse ano, né, que a qualidade do produto que veio aí fazia em torno de 8 anos que nós não tínhamos um pH, né? Até tivemos que mudar algumas tabelas, porque isso é histórico dentro da cooperativa, você receber trigo de 85,6, 85,7, quase 86, né? Até inclusive o aparelho não marca mais de 86 de pH, né? Porque até isso não tinha acontecido. A gente registrou essa coisa boa que aconteceu esse ano, né? Mudamos a nossa tabela, como eu estava falando, essa tabela não é de umidade, não é de impureza, mas só para nós registrarmos o pH. Então foi de suma importância. E esse ano melhorou mais ainda, Roger, em termos de variedades de produto. Nós temos esse ano assim 2 variedades que mais foi plantado, 70% do produto que vai entrar na cooperativa é sinuelo e audaz. Soubemos que a variedade de sinuelo sofreu bastante com a geada, né? Algumas pessoas já não querendo plantar, porque nosso problema, né, Roger, em setembro, sempre praticamente nós escapam umas geadas aí que nos prejudicam muito. Mas conversando com a área técnica, assim, hoje a geada e as secas foram 2 fatores assim que deixou uma produtividade bastante baixa, né? O que chama a atenção, assim, Roger, nós temos hoje dentro do moinho da Cotriel um aparelho chamado NIRC, né, que já mede as qualidades, e a gente se deparou principalmente com variedades de trigo de várias regiões, principalmente aqui espumoso. Nós temos esse ano um produto com o Farin number bastante alto, né? Até fazia muitos anos que a gente não registrava, só para o nosso produtor saber o que o moinho hoje exige em termos de qualidade. Eles querem um W de 220, né? Eles querem um Ferdinand de 250 e uma estabilidade de entre 10 e 14. Então é isso que precisa para ter um trigo de qualidade. E nós fazendo esses testes aí, nós pegamos trigo de Santa Catarina, da região da Santa Catarina, pegamos da Prata, pegamos de todas as regiões assim, com a mesma variedade, dá para ver bem certo onde pegou mais geada e menos geada, né? Nós fizemos esse teste também com Alto Alegre. Como nós temos esse aparelho, né, Roger, a gente tem que fazer o possível para entender o que acontece em cada região. Então é uma ferramenta que nós estamos usando bastante e fazendo bastante análise, né? Nós temos em cooperativas que já tem isso em balança, né? Já fazem a segregação por Farin number e por W. É um passo que nós temos que dar no futuro, né, também, porque aí a gente consegue ter um produto de melhor qualidade. E você tendo um produto de melhor qualidade, você vai ter condições de ter uma melhor liquidez. O Alemão, só pegando esse gancho aí, tem outras regiões aí, a região lá de baixo, Arroio do Tigre, Sobradinho, plantam bem menos que a nossa região também, região de Pantano Grande, Capão do Valo. Aquele trigo daquela região lá, ele sofreu mais, sofreu menos, né? Porque o perfil do produtor não é de plantar muita cultura de inverno. Alguns até resolveram se arriscar esse ano. Como é que ficou aquele trigo lá que está sendo recebido daquelas unidades? O que as unidades têm te relatado? Bem lembrado, Roger. A nossa região de Pantano Grande ainda está pequeno a colheita, né? Já Capão do Valo já está em torno de mais de 50%, dá para dizer quase 70% colhido. Fazendo aquelas análises da região do Capão do Valo, assim, a gente viu que mesmo, né, é uma região assim que a produtividade ela está bem superior
da nossa região da sede e da região aqui do Sal do Joaquim, a própria Sobradinha também não recebeu trigo ainda, mas a região mais plantador de trigo. Mas pelo que a gente viu, assim, a qualidade ela é bem parecido com a nossa. Nós temos lá a altitude diferente, né, Roger, que interfere um pouco. Lá é pouco frio, lá a geada não fez efeito, mas se nós compararmos em qualidade, né, ele está dentro do parâmetro, mas ele é inferior às nossas aqui, nossa região. Porque nossa região é um pouco mais fria. Nosso trigo, né, muitas vezes a gente diz assim, precisa de frio, né, precisa de frio na hora certa. O nosso problema nos últimos anos ainda é o mês de setembro e mês de outubro com chuvas. Mas em síntese, assim, é um produto que tranquilamente, né, produto de qualidade, que pode ser usado em moinho, que não vai interferir. Só para ter uma ideia, assim, um farinâmetro que eu falava que é 250, que precisa ser de 250, tranquilamente ele tem 300 de farinâmetro. Então, é um produto diferente, mas, porém, está dentro dos limites tolerados pelos moinhos. Bom, é uma questão de pragas, né? Como é que se tem administrado essa questão das pragas que tem vindo, e até porque a questão do MIP grãos, a questão do manejo em pragas em grãos para o trigo, ele é um pouquinho diferente em relação à soja. Como é que a Cotrijal tem administrado essa questão? Não é somente as pragas, Roger. O trigo, ele é uma cultura totalmente diferente das demais, né? Ele é bem comparado assim com o milho. O que acontece com o trigo? O trigo você tem que secar, né, com temperaturas mais baixas para não estragar a qualidade. A soja não é que seja mais fácil de fazer a secagem. Ela tem só 2 itens, né, farelo e óleo. O trigo não. O trigo, se você fizer uma avaliação, você tem 20 características diferentes. Então, em primeiro lugar, você tem que ter uma certeza de que o produto está bem secado. E nós, justamente em pragas, né, nós temos um problema bastante sério, principalmente todos os cerealistas e as cooperativas, que nós temos poucos produtos para usarmos para tratamento, né? Nós temos, podemos dizer assim, o mesmo problema que o produtor tem no campo com a resistência de plantas, nós temos a resistência de insetos. Então, nós temos 3, 4 produtos que nós usamos dentro da cooperativa, que ajudam bastante, mas para nós, Roger, né, a limpeza é de suma importância, né, você ter uma limpeza boa. E as pragas, né, o melhor controle ainda é o expurgo. Não existe produto melhor, porque ele consegue controlar a larva, consegue controlar o ovo, consegue controlar o inseto. Então a gente tem usado muito, né, não se expede produto para nenhum moinho, tanto seja interno como quando a gente vende, sem fazer o expurgo. Porque se ele encontrar qualquer inseto dentro de uma carga de produto, o produto volta. Então você imagina, Roger, mandar produto para Caxias e ter voltar o produto, né? Então a gente tem um controle rígido sobre esses controle de pragas, e nós sabemos que nós estamos trabalhando, né, Roger? Já falamos várias vezes sobre o manejo integrado de praga. Nós seguimos, né, em risca esse programa. Bom, Alemão, sobre a questão do consumo do moinho, quanto que de trigo do que é recebido aqui na Cotrijal, o moinho da Cotrijal consome, quanto que ele compra exatamente dos associados da cooperativa? Os últimos recebimentos aí, posso dizer, nos últimos 10 anos, assim, o moinho ele consome em torno de 50% a 55% do trigo que entra dentro da cooperativa. Nós temos, né, consumidos em torno de 18 mil toneladas por ano, isso dá 350, 320 mil sacos, né, 320 mil sacos que são consumidos. Também, claro que nós não estamos falando de arroz, o nosso engenho de arroz consome a mesma quantia, nessa faixa assim. Mas o moinho é uma ferramenta muito importante dentro da cooperativa, ela faz parte das agroindústrias, né, e a gente tem feito um trabalho, né, voltando de novo com pragas, o possível para que não aconteçam problemas de devoluções, porque tanto na farinha como no trigo, qualquer inseto que aparecer, nós vamos ter um problema. Então, é um grande aliado dentro da cooperativa, né? Esse ano não vai ser diferente, né? É um dos carros-chefe que nós temos, é o nosso moinho. Os demais produtos geralmente vão para o moinho tondo, vão para o moinho estrela, né? Nessa faixa, mas a gente trabalha muito forte com o moinho tondo. A questão da aveia, Alemão, quanto que ela representa do recebimento, né? Ainda tem associados que plantam bastante, claro, tem o comércio, mas também tem quem guarda aqui para vender no momento oportuno também.
Realmente, Roger, nós temos aveia, né, somente como nós recebemos a aveia e não comercializamos, né? Todo produto que entra dentro da cooperativa de aveia, existe uma taxa que são cobrada, né? E o próprio produtor faz a sua comercialização. Esse ano, né, a aveia foi uma das culturas mais atingidas pela geada, pelo que a gente viu, né? Sim, uma perda muito grande, onde se colhia 3.000 quilos por hectare, está se colhendo 1.000, né? Então é bastante baixa, né? E a nosso recebimento também é um dos mais pequenos desse ano, mas a gente viu assim, pela que a gente conversou com os nossos associados, o maior problema realmente foi as geadas. E assim, né, a cada ano tem variedades que prometem, né, prometiam muito, uma colheita boa esse ano, mas deu esse problema. A aveia principalmente foi o problema da geada que aconteceu no mês de setembro. Alemão, qual o percentual colhido até o momento, com a perspectiva de determinar essa colheita, que a colheita do trigo, ela também, até nisso, ela diferencia da soja, ela é uma colheita totalmente até mais, digamos assim, um pouco diferente, diferenciado, o produtor trabalha diferente com as máquinas. O que se pode dizer sobre a colheita, questão da perspectiva de término em toda a área de abrangência equatorial? Bom, a gente sempre faz uma projeção, né, antes de receber o produto. Então nós tínhamos uma projeção assim bem ousada, podemos dizer assim, né, porque o trigo prometia muito, mas daquilo que nós projetamos hoje, a gente acredita que a gente já conseguiu receber 40%, né? Então a gente sabe que agora o pico maior vai ser a partir desse final de semana aqui, né? E vai ser uma colheita rápida, né? Nós acreditamos que antes do dia 15 de novembro, tranquilamente nós já teremos com a soja implantada. Mas assim, né, a gente viu também, Roger, que após a chuva nós já tivemos um pequeno problema de queda de pH, né? Então, para ver, as culturas de trigo hoje eles têm um alto potencial assim, mas o problema chuva, ele, né, mesmo sendo uma chuva, né, pequena para nós, né, foram 32 milímetros, algumas regiões um pouco mais, mas a gente já viu que já deu queda no pH. Trigo que estava com 82, 83 de pH, hoje estão com 78, 79, por aí. Então essa é uma questão assim também que chamou a atenção, né? Tomara que agora, parece que nós vamos ter um tempo, né, bom para fazer essa colheita do trigo, e tomara que mantenha o pH acima de 78, né? Porque o produtor plantou com todos os investimentos, fez tudo aquilo que era preciso, e o preço ele está bem bom esse ano, assim, né? E a gente torce porque esse pH continua acima de 78. Alemão, mais algo a considerar sobre a importância do trigo, a questão da representatividade dele na Cotriel para o produtor que investiu? O que você tem a dizer? Não, uma coisa assim, né, que tem nos chamado a atenção, Roger, que o trigo ele não está se concentrando mais aqui no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Claro, Santa Catarina é um pouco mais pequeno. O que a gente tem recebido, né, de informações que estados como Ceará, né, Goiás estão plantando trigo e com as qualidades bem superior que a nossa e a produtividade assim fora do normal, né? Tipo assim, claro que esse era um ano que nós tranquilamente nós íamos conseguir colher de repente 70 sacos por hectare, mas eu recebi uma informação, né, dos colegas comigo da cooperativa lá de Goiás que receberam um trigo, né, com um pH 78 e uma produtividade de 100, 110 sacos por hectare, que aquela região não chove. Claro que isso refere-se a pivô, né? Então são regiões assim, mas para o futuro aí nós vamos ter bastante trigo plantado no Brasil, né? Isso é bom, né? Porque a gente importa um monte de trigo de outros países, mas é uma coisa assim que, né, está crescendo e vai crescer mais. Quem tiver pivô nessas regiões do norte, ali no nordeste, eles vão estar plantando trigo também. A questão do Rio Grande do Sul, né, Alemão, a gente tem que dizer aqui que é a questão exclusivamente do tempo. Nós tivemos esse ano um frio muito intenso, né? Depois ele parou, ele foi misturado com umidade, ele teve muitos dias secos, agora essa chuva, então o Rio Grande do Sul ele vai ter que rediscutir até a própria questão do alternativo. Já conseguimos fazer o produtor entender que tem determinados cultivares que você pode focar, né? A gente não está fazendo propaganda para nenhuma aqui, o produtor sabe, né?
mas se teve uma cultivar que se plantou por muitos anos, conhecidíssima, todo mundo já vai ligar o nome da cultivar, que era considerada melhor. Agora o produtor entendeu que 2, 3, máximo 4 cultivares ele pode fazer, mas ele vai ter que repensar se ele quer mesmo o trigo como cultura, como alternativa, ou somente para que ele possa mexer suas máquinas, né? Acho que isso passa, o futuro do trigo aqui no Rio Grande do Sul, acho que passa por isso, né? Você que conversa com muitas cooperativas do estado, do país, o Rio Grande do Sul está também nessa discussão sempre, né? Realmente, Roger, assim, mas todas, mesmo as cooperativas do Paraná, de Santa Catarina, que a gente tem contato, todas elas não imaginam uma cooperativa sem trigo. Então, o trigo é uma cultura que não, eu digo assim, não há possibilidade jamais de a gente parar de plantar ou parar de receber. Imagina um produtor sem conseguir plantar trigo, porque ele tem que viabilizar, que nem você falou, a sua lavoura, nós temos que viabilizar a cooperativa. Referente ainda a trigo, eu tive há 4 ou 5 anos, eu tive oportunidade de ir para a Europa, né, conhecer alguns países. Lá o trigo se planta também no verão, né? Então eles não têm esse problema. Então tu enxerga plantio de canola, plantio de trigo, plantio de milho, soja, não se planta na Europa, né? Mas tudo no verão e com chuvas de no máximo 550 milímetros, né? Anual. Então são culturas, são países assim que realmente o trigo ele sempre vai ser o carro-chefe daqueles países. Por isso que tem muita importação desses países para ajudar o Brasil. Alemão, obrigado pela tua participação mais uma vez, por ter atendido o nosso convite, viu? Eu quero agradecer mais uma vez a vocês, né, pela oportunidade e agora tomara que nós tenhamos um término bom da colheita do trigo e a cultura mais importante da cooperativa, que é a soja, aí, que a gente consiga implantar. Obrigado. Esse Odélcio Hartmann, alemão, gerente de grãos da Cotriel.